Olá, CACDista, olá, CACDista, prezados mulheres, prezados homens, candidatos, candidatas. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa sétima intervenção em Direito Internacional Público e eu escolhi um tema da agenda, claro, das relações internacionais, está na pauta do dia, já é uma questão antiga e recorrente, não só nas nossas provas, mas é um tema que preocupa a todos nós do ponto de vista pessoal e ainda mais como candidato. Hoje nós vamos falar sobre a questão da Síria. Pois é, a questão da Síria numa prova de direito internacional público, ela envolve um jeito todo próprio, né? Deixa eu só ajeitar a cadeira aqui. Um jeito todo próprio de fazer a resposta. Porque afinal de contas, o que a prova está querendo de você numa questão sobre a Síria, uma prova de direito, quero me referir, é o seu conhecimento jurídico. Então, como eu estruturaria uma resposta em direito? No caso da questão síria, eu ia pegar um gancho da comunicabilidade dos sistemas jurídicos. Eu iria partir um pouco para a tese de que há uma interconexão entre os direitos humanos, os direitos humanitários e os direitos dos refugiados. Essa, naturalmente, não é uma tese desse humilde candidato, não teria competência jurídica para fazê-lo, mas nós vamos nos valer do professor Cansado Trindade. E essa intercomunicabilidade é que nos dá os elementos para tocar em várias questões jurídicas da questão da Síria. Não vou aqui entrar no detalhe dos eventos, do contexto internacional, porque o vídeo é curto e eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, seja no curso de terceira fase, seja mesmo no curso extensivo, uma questão recorrente aí pelo menos desde 2011, né? Mas do ponto de vista jurídico, eu acho que tem três entradas muito interessantes, que é essa dos direitos humanos, dos direitos humanitários, direito de Genebra, né? E do direito dos refugiados, cada um com seu sistema próprio, mas uma espinha dorsal da comunicabilidade desses sistemas. Então, por exemplo, se você pega os direitos humanos, por exemplo, eu acho interessante você enfatizar a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a posição do Brasil, proferida pela embaixadora Maria da Zaré. No caso dos direitos dos refugiados, você pode tocar basicamente no princípio do non-refoulement, você pode comentar sobre a situação dos estados de acolhimento, né, especialmente os da fronteira. O caso do Líbano é um caso emblemático, mas também pode colocar o caso do acolhimento no Brasil. No direito humanitário, aí você vai falar da questão dos conflitos, do uso da força, do uso das armas químicas. Você pode falar da comissão independente que o Paulo Sérgio Pinheiro preside. Enfim, há várias estruturas, instituições e dados em cada um desses sistemas. Eu acho que ele fica bem estruturado. O que você precisa mostrar em termos de conhecimento jurídico é que esses sistemas se comunicam. E a situação na Síria, ela se tornou bastante emblemática porque foi violado tudo quanto é convenção, tudo quanto é direito. Mas do ponto de vista de uma prova discursiva, você vai precisar falar sim de crime contra a humanidade, por exemplo. Você vai precisar falar sim de tortura, você vai precisar falar sim de uso de armas químicas. E aí você vai descrevendo quais foram os crimes praticados. Uma coisa importante que você pode colocar na sua prova é o desafio de levar essa situação para o Tribunal Penal Internacional. Haveria um impasse no Conselho de Segurança, não é mesmo? Então nós teremos uma dificuldade de avançar no sentido de ir para o TPI. E como alternativa, e aí é possível que a prova exija isso de um candidato a diplomata, nós pensarmos na possibilidade de um Tribunal Penal Internacional ad hoc para a situação da Síria. Nós já tivemos outras experiências nesse sentido, o caso da Iugoslávia, o caso de Ruanda. Então, pensar num Tribunal Penal Internacional ad hoc evitaria com que esses crimes ficassem impunes, um pouco por conta do congelamento, nesse ponto,
do Conselho de Segurança. Para vocês terem uma ideia, o Conselho de Segurança conseguiu, no máximo, condenar os ataques por meio de uma declaração presidencial. E uma declaração presidencial que, de fato, reconhece a violação de direitos humanos na situação da Síria. Você pode falar da escalada exponencial dos atentados, você pode falar dos grupos que o Conselho de Segurança reconhece como terroristas, no caso do autodenominado Estado Islâmico, né, que nada mais é do que a Al-Qaeda e das suas milícias ali associadas, mas eu acho que, sobretudo numa prova jurídica, uma boa estrutura é você trabalhar uns 2 parágrafos em relação às violações de direitos humanos, uns 2 parágrafos em relação à violação do direito humanitário, direito de Genebra, e 2 parágrafos para manter o equilíbrio para falar do direito dos refugiados. Acho que você mostra conhecimento digital, faz uma tese com o professor Cansado Trindade aí comentando sobre a intercomunicabilidade desses sistemas. E, enfim, se você quiser colocar a cereja no bolo, eu sugeriria que você falasse um pouco da possibilidade e da viabilidade de um Tribunal Penal Internacional ad hoc para a solução da Síria, tá bom? Esse vídeo é curto, é mais um toque aí para a gente pensar junto a questão da Síria numa prova de direito. E eu me despeço e até o próximo vídeo. O vídeo 8, que é o próximo, nós vamos falar sobre uma questão também bastante quente da agenda internacional, e eu tenho a impressão que você vai ficar curioso. Então, até lá e bons estudos!